Olá, esse é o Oficina da Palavra Responde, certo? No nosso último estudo foi deixado aí duas perguntas, né? Duas questões para nós levantarmos um estudo extra a respeito daquilo que mais é conflitante no nosso meio, né? Fora o nosso estudo cotidiano, né? Da semana aí, para levar a palavra de capa a capa ali da Bíblia, né? Nós começamos em Gênesis e estamos caminhando aí, né? E aí eu pedi que deixasse, né, perguntas, deixasse um tema, né? E os nossos irmãos aí deixaram duas perguntas que eu quero compartilhar com vocês. Ela é assim, uma delas é sobre pagar aqui na terra os pecados feitos aqui, certo? A primeira pergunta questiona isso, né? A respeito do sofrimento de certas pessoas, né? Pagando supostos pecados feitos aqui. Eu digo supostos porque no decorrer do nosso estudo nós vamos ter a luz da palavra a respeito disso. E a outra pergunta diz assim, ó, a respeito de ser abençoado, mesmo não buscando por isso. Ou seja, a bênção que o ímpio, aquele que não serve a Deus, vamos dizer assim, recebe, né, na sua vida, sendo que ele é ímpio, ele né, não serve a Deus. Então, supostamente, né, entre aspas aí, vamos colocar que ele deveria não receber essa bênção, né? Então vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero começar aí com o Salmo 73, né? Salmo de Asaf, diz aqui no cabeçalho da minha Bíblia, aqui ó, Salmo 73 é Salmo de Asaf. O salmista, Asaf, ele está conversando, ele está interagindo com Deus diretamente. Olha o que ele diz a partir do verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. 2 diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Na sequência ele diz assim, ó, o verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Até aí, quero deixar claro que o salmo todo, 7,3 de Asaf, do 1 até o verso 28, ele está interagindo com Deus a respeito do que? O problema da prosperidade dos maus. Ou seja, ele estava num conflito no coração dele. E aí você pode ter pensado assim, você que deixou a pergunta, você que está interagindo aí também, faz ideia, já se questionou a respeito disso. Você pode pensar assim, mas isso são problemas do cotidiano atual de hoje, né? Século 21, né? Nós estamos entrando aí, nós estamos dentro do século 21, né? Então, ou seja, são problemas atuais. Não. Asaf é do Antigo Testamento, é um salmo do Antigo Testamento, uma ocorrência no Antigo Testamento. Ou seja, muito tempo atrás se questiona isso, né? Então não se exclusive achando que é você que está duvidando de Deus agora. Isso já parte do homem, da humanidade. Então nós temos que compreender a nossa vida, o nosso cotidiano. E eu vou trazer também uma leitura no Novo Testamento para fazer esse comparativo, que em Mateus 15, 19 diz assim, ó, porque do coração procedem o quê? Maus pensamentos. Aí vai listar uns pensamentos, né? Mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai, certo? Isso é o que procede do quê? Do coração do homem. Ou seja, é algo interno, né? Quando nós falamos de mal, quando nós falamos de tentação, lá no Jardim do Éden, ela era externa. A serpente foi possuída por Satanás e influenciou o homem de fora para dentro. A partir do momento que houve
a descrença, né? Porque eu vou dizer assim, que um dos pecados iniciais não foi a desobediência. Ele foi a consequência do quê? De não crer no que Deus havia dito. Quando Deus diz assim, ó, mas não comereis da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, morrerá. Então o homem, Adão, Eva, eles desacreditaram primeiro daquilo que inicialmente Deus havia dito. E aí então houve a desobediência. Com o ato da desobediência, este mal agora está dentro de nós. Nós herdamos o pecado original, certo? Ou seja, este inimigo agora luta de dentro para fora. Por isso que Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem maus pensamentos. Então, aquilo que lhe atormenta, o que faz você perguntar assim, por que o ímpio é abençoado, isso é fruto de dentro de nós, questionamentos que nós devemos buscar influência da palavra de Deus para responder isso. E agora nós estamos diante da palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento, trazendo para nós que isso não é algo de agora, da atualidade, mas é algo antigo, é uma questão antiga. E os dois versos vão acabar respondendo o primeiro pergunta, porque a primeira pergunta fala sobre pagar aqui os pecados feitos. O que nós temos que entender é que a questão do inferno, que é o lugar de tormento, onde nós pagamos por nossos pecados, é o lugar onde nós realmente vamos pagar por aquilo que nós fazemos aqui. Então nós temos que compreender essa questão do ímpio, do que serve a Deus, do que é abençoado, do que não é abençoado e do que... Porque nós temos essa relação de entender que o sofrimento é castigo e por aí vai, e não é bem isso. O que eu sofro aqui não é castigo do que eu já fiz, mas é intento do meu coração, que muitas das vezes potencializado pelas minhas atitudes favoráveis ao pecado, certo? Eu vou dizer assim, um viciado entorpecentes, né, drogas ilícitas ou lícitas, né, que hoje existem drogas que você faz uso delas e elas são lícitas, não é contra a lei dos homens, mas é abominável a Deus. Ou seja, o usuário dessas substâncias deixa o seu íntimo favorecer aquele pecado e faz uso disso por um longo período ou um curto período, e isso vai fazer o que com ele? Com que ele seja dependente químico. Ele sendo dependente, ele vai ter algo a mais para lutar todos os dias. Ou seja, o que eu estou passando hoje, o que você está passando hoje, que está me ouvindo aí, seja de dificuldade, seja de batalha, seja de luta, seja de o que for de dificuldade, isso não é pagar o erro que você cometeu, certo? Pecados cometidos. Isso que nós temos que entender. Olha só, a palavra de Deus, ela dá uma gama tremenda a respeito do que é o inferno. Nós temos que primeiro entender qual é a função do inferno, certo? Eu vou fazer uns escopos aqui e você vai pausando e vai anotando e abrindo e conferindo, porque se você não abrir e não conferir, de nada vai valer esse estudo aqui gravado, certo? Então eu vou trazer para você, olha, um lugar onde o fogo nunca se apagará, certo? Está registrado lá em Mateus 3,12, Mateus 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17, certo? E aquela epístola lá de Judas, lá no seu verso 7, 1:7, certo?
aí está confirmado nessas passagens que é um lugar onde o fogo nunca se apagará, certo? Então eu entendo que o inferno é um lugar de tormento, onde a chama que aflige a minha alma, que queima, nunca se apagará, ou seja, é um lugar de tormento eterno, certo? Outro dizer, outro escopo, olha só, a fornalha de fogo, onde relata que o inferno é a fornalha de fogo, está lá em Mateus 13, 42 até 50, certo? Mateus 13, 42 até os 50. Dá toda essa gama a respeito de como que é a aparência do inferno. Por quê? Por que nós temos que ter esse vislumbre da aparência, de como que é, de como que funciona? Não para que eu possa explicar, mas que eu possa entender para que realmente foi separado o inferno, certo? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar de tormento, né, onde Satanás reina, nós temos que entender o seguinte: Satanás não reina no inferno, certo? Ele não reina, ele está sujeito ao sofrimento que o inferno é separado para aqueles que se rebelaram contra Deus. Tudo bem? Então você tem que entender que o inferno é separado para um lugar de sofrimento, de tormento, onde é separado para aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, Satanás não está lá ordenando, orquestrando todos os tormentos. Não. É um lugar onde você, em vida, confirmou que não quer servir a Deus, não crê em Deus, não professa essa fé, não quer servir a Ele, entendeu? Dá as costas para a vontade de Deus. O que você faz? Você opta pelo não Deus. Porque eu digo que o sofrimento e o tormento é a ausência do quê? Da presença de Deus, né? O que é o inferno? É um lugar onde está ausente toda a presença de Deus. Imagine só, se nós já sofremos aqui na terra, aqui nesse plano, aqui em carne, se nós já sofremos aqui, mesmo firmado naquela palavra que Jesus Cristo diz aos seus discípulos quando ele está indo, ele diz: ó, eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se eu tenho a presença de Deus na forma de Espírito Santo aqui na terra comigo, e com isso eu sofro, você imagine a ausência total desse Deus. Então, é um lugar realmente descrito como de tormento. É o lugar onde é ausentado toda a presença de Deus. Então, é Satanás, é o exército dele, e somos nós que, se nos deixarmos cair lá, vamos sofrer igualmente, certo? Mais um escopozinho aqui diz assim, ó, um lugar de choro e ranger de dentes. Você já ouviu falar isso ali na palavra, está lá em Mateus 24, 5:1. Um lugar de choro e ranger de dentes, ou seja, o sofrimento ele é numa intensidade, porque você já sentiu dor a ponto de ranger os dentes? Imagine só como é que é o sofrimento deste lugar, né? Um lugar separado para o diabo e os seus anjos, olha só, confirmando o que eu acabei de falar. Um lugar separado para todo o domínio do mal, ou seja, o inimigo não reina lá, ele está também sujeito ao sofrimento lá, junto com todos os que estiverem junto com ele. Mateus 25, 41 vai estar confirmado lá. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Olha só que questão forte que é isso. O lugar onde aquele que atormenta o ímpio nunca vai morrer. Marcos 9:48, né? Estão entendendo, gente? Estão entendendo a questão do que é realmente inferno? Se nós entendermos a finalidade do inferno, nós vamos ter a certeza que aquele que sofre aqui na terra não está pagando não está pagando o mal que ele causou, entendeu?
ele sofre com isso. Por quê? Porque tudo tem ação e reação, tem ocorrência, certo? Eu digo isso por experiência, porque é o seguinte, olha só, eu me sujeitei um tempo a uso de substâncias, né, ilícitas, vamos dizer assim. Então, olha só, quando eu entendo isso, eu entendo que agora, para mim, é muito mais difícil de romper o vício do que uma pessoa que tem uma predisposição apenas. Ela não expôs o seu corpo físico ao uso de tais substâncias. Por exemplo, vamos pegar aí um alcoólatra. O alcoólatra, ele expôs o corpo dele, a física, a matéria dele, orgânica dele, ele expôs ao uso dessas substâncias. E ele gostou disso, ele curtiu por um bom tempo, ele se manteve nisso. Só que agora o tormento dele é maior a luta que ele tem do que uma pessoa com uma predisposição, por exemplo, genética. Porque nós temos que entender que o alcoolismo ele é transferido geneticamente, porque é uma predisposição genética. Ou seja, se o pai era alcoólatra, ele transferiu isso nos genes dele para o filho, e o filho tem uma predisposição. Mas olha só, se o filho não se expôs ao uso dessas substâncias, o que acontece? Ele não tem um tormento maior em cima daquilo. Ele tem uma predisposição, ele entende que ele não quer aquilo, e assim ele segue a vida dele. Então, para ele, é mais fácil do que aquele que já se predispôs, que já saboreou. Por que vocês acham que é tão difícil você convencer uma pessoa do mundo, né, ímpia, que não serve a Deus, que não tem esse entendimento de servir a Deus, a convencer ele a servir a Deus? Por quê? Porque a primeira coisa que ele põe na frente dele é a questão de que ele vai ter que deixar a vida errada dele, ele vai ter que deixar os vícios dele, ele vai ter que deixar o estilo de vida dele, e muitas das vezes eles não querem abrir mão disso. Por isso que hoje é tão difícil ganhar almas para Cristo, pessoas para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que entender isso. Quando eu tenho uma predisposição, e isso já foi alimentado por um tempo, ou seja, agora para mim é mais difícil. Ou vocês acham que uma pessoa que, por exemplo, fumou e bebeu a vida toda, vamos supor assim, porque esses daí são os dois pontos que é mais fácil de alcançar. Por quê? Porque todos que estão escutando esse estudo ou passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, por vícios. Seja ele de cigarro, seja ele de bebida. E são vícios que você não vai ver em 2, 3 doses, em 1 ou 2 cigarros, você não vai ver a destruição do teu corpo, você vai ver ao longo do tempo. Aí você pega uma pessoa que usou, por exemplo, de bebida, de álcool e de fumo a vida toda. Aí no final da vida dela lá, ela desenvolve um câncer ou no fígado, né, se for de bebedeira, ou uma cirrose, ou um câncer no pulmão, boca, né, laringe, que é o que o cigarro causa, entendeu? Aí você vai dizer assim, nossa, a pessoa está sofrendo, olha só, né? Você pensa assim, está pagando os pecados dela. Não, ela está tendo uma ocorrência de reação em cima daquilo que ela predispôs a vida toda dela, certo? Você pega uma pessoa que, por exemplo, é sedentária, ela não pratica um exercício, ela não usa de afazeres, né, do dia a dia, do cotidiano, para fazer o seu corpo estar em movimento, né? É uma pessoa sedentária, vamos dizer assim. E aí essa pessoa sedentária, a vida toda dela, né, toda noite, um fast food, uma coisa gordurosa, uma coisa, né, nunca cuida da saúde dela. Aparentemente ela pode estar bonita, até magra a pessoa pode estar. Mas se ela for num médico dali 20, 30 anos, o que vai acontecer? O médico vai apontar uma obstrução nas artérias, vai detectar inúmeros problemas físicos em cima daquele
cotidiano de vida que ele tinha sedentário. Aí você vai dizer assim, nossa, a pessoa, né, muitas vezes uma pessoa de Deus até, né, mas com ocorrência do que ela vinha trazendo por toda a vida dela, agora o corpo dela predispôs uma doença. Vamos dizer que uma pessoa não tem vício, não tem nada e desenvolveu lá um câncer, né? Eu digo e afirmo também que o câncer não é o castigo daquela pessoa que teve a vida toda por diagnóstico médico, que a vida dela toda foi, né? Não era uma pessoa sedentária, praticava esporte e tudo, não tinha vícios, né? Não usava de entorpecentes nenhum, né? Mas por que ela predispôs isso? Porque até no nosso alimento hoje nós temos condições genéticas, condições, alteração, aplicado muito insumo sobre o solo para trazer o resultado dos frutos de alimentos que são colhidos hoje, né? Hoje a gente tem o transgênico, tem toda essa luta em cima desse tipo de agricultura. Por quê? Porque causa mal ao organismo. Então nós temos que entender que todo o sofrimento aqui não quer dizer que eu já estou pagando. Eu tenho que entender isso. É reação, é ação e reação acontecendo, certo? Então nós temos que entender isso. Entendendo isso, nós sabemos qual que é a finalidade do inferno, nós sabemos qual é a finalidade do sofrimento eterno e nós sabemos qual é a finalidade dos nossos dias hoje. Mas daí você vai dizer assim, mas não foi respondida ainda a questão de ser abençoado, né? No lugar, o ímpio ser abençoado no lugar daquele que serve a Deus. Vou dizer, é intento do nosso coração, como eu li lá em Mateus 15, 19. Né? Porque o coração procede em maus pensamentos. Do mesmo jeito que o salmista aqui traz no Salmo 73. Ele disse que ele quase vacilou, olha só o verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, ele quase escorregou. Pouco faltou, ele destaca. Eu quero que você acompanhe lá na parte 2 do verso 2, olha só. Salmo 73 diz assim, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, ele se concentrou tanto no ímpio sendo abençoado, que o que ele fez? Ele passou a olhar para a vida dele. Nossa, mas se o ímpio está sendo abençoado, o que eu estou fazendo aqui? Seguindo a Deus, servindo a Deus, renunciando a isso, aquilo. E aí a gente lista, né? A lista de renúncias que nós fazemos, né? Nós queremos nos pôr num pedestal diante de Deus, que eu estou mais alto que aquele ímpio que está sendo abençoado. E olha aqui, eu sofrendo, Senhor, não está vendo isso? Não está vendo que eu estou sofrendo? Não está vendo que eu tenho que ser abençoado? Não está vendo que eu tenho que isso e aquilo, eu tenho direitos? Olha só, é intento do nosso coração, né? É engano do nosso coração, quando nós pensamos que temos mais direito do que aquele que está lá no seu caminho perverso. Eu gosto também de dar uns pulos, e olha só, não tem como você falar em sofrimento terreno e não lembrar de alguma coisa lá no livro de Jó, né? Livro de Jó, capítulo 21, verso 7, diz assim, como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Olha só, dentro daquela angústia, né, que Jó estava, ele traz essa questão também, né? Gosto muito de frisar, gente, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, certo? Ele está dentro daquela, por uma ordem cronológica, ele está dentro do capítulo 12, mais ou menos, 11 de Gênesis. Então, ele é um dos livros, né, até escritos aí bem próximo a Gênesis, bem próximo à época de Moisés, ou seja, não é porque ele está naquela ordem, né, dos livros poéticos, né, vamos dizer assim, que ele
foi escrito mais tarde, não. Ele está bem próximo àquela época ali. Ou seja, é muito antigo o fato do homem questionar essa soberania de Deus, questionar por que Deus faz isso desse jeito e faz daquele outro jeito aquilo, né? Por que o ímpio ele prevalece, prospera e é feliz aos teus olhos, mas aquela irmãzinha, aquele irmão que tem buscado, que tem se dobrado, ele só perece, ele só sofre. Ou seja, são intentos do nosso coração, né? O fato de nós estarmos questionando isso, né? Como pode, né? Alguém prevalecer, alguém ser abençoado no lugar do outro que busca, que paga o preço. Então nós temos que entender que isso é tudo intento do nosso coração. É tudo questão do nosso coração. É tudo questão que nós queremos resposta e resposta, né? Eu, particularmente, vou dar um ponto de vista meu. Eu não vejo o meu sofrimento, seja ele qual for, em qualquer área, tanto físico, né, na área da saúde, quanto psicológico, quanto espiritual, eu não vejo ele como sofrimento que, eu estou pagando aqui, né, os meus delitos, né, eu estou pagando aqui as minhas faltas com Deus. Não, isso tudo é intento do meu coração. Por quê? Porque se eu já questiono, se eu já estou olhando para a vitória do ímpio, supostamente vitória, né? Porque nós temos que entender o que realmente é ser abençoado, o que realmente é ser vitorioso, certo? Tem outra questão aí dentro que já se levanta aí, para que nós possamos entender. Já vou dar um adendo para você que está escutando aí, para que você possa entender. Busque a respeito do que é realmente ser abençoado, o que é realmente ser próspero aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Porque aos nossos olhos nós sempre vamos ter uma predisposição falha de equilibrar, de achar que é assim que tem que ser, né? Então entenda, as pessoas que sofrem aqui não estão pagando nada a respeito dos seus delitos contra Deus, né? Vou trazer mais umas duas aqui, olha só, a respeito da visão do que é realmente o inferno, certo? O lugar da destruição eterna, né? 2 Tessalonicenses 1,9 fala que é o lugar da destruição eterna. E outro Judas, lá, 1,13, Epístola de Judas, lá pertinho de Apocalipse, diz que é o lugar das mais densas trevas, ou seja, nós temos que dar glória todos os dias pela palavra de Deus estar ao nosso alcance, porque olha, antigamente as pessoas não tinham alcance como nós temos hoje. E só de abrir um texto aqui nós temos um vislumbre tremendo do que é as densas trevas. O que é? É a total ausência de Deus. Ou seja, o inferno é um lugar onde Deus não está presente, certo? A presença dele, a tranquilidade dele, a paz dele, a harmonia dele, o amor dele, a misericórdia dele. Sabia que pela misericórdia de Deus, só se não existisse a misericórdia de Deus, nós teríamos sido consumidos, como diz a palavra? É pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, porque o inimigo tem poder para consumir a nossa carne, né? Nos exterminar, mas nós não somos consumidos por quê? Pela misericórdia de Deus. Então, sabe, são itens que nós estamos lendo aqui, vendo as maravilhas, vendo o que é realmente ser abençoado e muitas das vezes não entendemos porque não somos abençoados, né? Eu espero que esse estudo tenha trazido, incorporado, né, na sua mente o enriquecimento, né, espiritual e de entendimento do que as coisas
acontecem, por que acontecem tais coisas ao nosso redor. Amém? Assim quero lhe agradecer a tua presença, em nome de Jesus.